Fala, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma decisão importantíssima do Superior Tribunal de Justiça, o famoso Tema 1329. Essa decisão veio para colocar um ponto final numa briga jurídica enorme no direito ambiental, pacificando uma questão que estava gerando uma insegurança gigantesca pelo Brasil inteiro. E para começar, vamos direto à pergunta que não quer calar, a questão de milhões, literalmente, que chegou na mesa do STJ. Uma simples notificação por edital, mesmo que feita de forma irregular, tem o poder de validar uma multa ambiental pesadíssima? Sabe, é aquele embate clássico entre a regra, a forma do ato e o resultado prático dele. Para a gente conseguir destrinchar esse assunto, nosso roteiro vai ser este aqui. A gente vai entender a controvérsia, analisar o choque de leis que causou tudo isso, conhecer o princípio jurídico que foi a chave para resolver o impasse, apresentar a tese final que o STJ firmou e, claro, no final, discutir os impactos práticos disso tudo, que não são poucos. Ok, vamos lá. Qual era, afinal, o nó que o STJ precisava desatar? Qual era o problema central aqui? A questão era muito específica, mas com consequências enormes. Pensa num processo administrativo ambiental. Depois de toda a apuração, vem a hora das alegações finais, que é basicamente a última chance da defesa falar. A grande dúvida era, se o órgão ambiental sabe onde a pessoa ou a empresa mora, ele pode simplesmente publicar um aviso no mural e no site, ou ele tem a obrigação de mandar uma carta, uma notificação pessoal. E por que isso virou um caso de recurso repetitivo no STJ? Porque, pessoal, a falta de um padrão estava causando um verdadeiro caos jurídico. Em um estado, o juiz anulava a multa. No estado vizinho, o tribunal mantinha. Era uma loteria. Essa controvérsia jurídica multitudinária, como o próprio STJ chamou, precisava de uma palavra final, de uma regra clara para todo mundo. Agora, de onde vinha toda essa confusão? Basicamente, de um choque de frente entre duas leis. E esse slide aqui mostra perfeitamente o campo de batalha. De um lado do ringue, a gente tinha o Decreto 6.514, que é a regra específica para infrações ambientais. Ele dizia, na sua versão original, que a intimação para alegações finais podia sim ser feita por edital. Simples assim. Só que do outro lado, a gente tem a Lei 9.784, que é a lei geral do processo administrativo, muito mais protetiva. Ela exige um meio que garanta a certeza da ciência, tipo uma carta com um AR, sabe? O edital para ela é só em último caso. E aí, qual lei aplicar? A específica, mais flexível, ou a geral, que dá mais segurança? Para resolver essa briga, o STJ não tirou um coelho da cartola. Na verdade, ele recorreu a um dos princípios mais fundamentais do nosso direito processual. E esse princípio tem nome e sobrenome. Pas de nullité sans griffe. Essa frase em francês quer dizer basicamente não há nulidade sem prejuízo. E o que isso significa na prática? Significa que não adianta só apontar um erro no processo. Para que um ato seja anulado, a parte tem que provar que aquele erro causou um dano real, um prejuízo de verdade para sua defesa. E olha só, isso não é nenhuma novidade ou invenção. Esse princípio está no DNA do nosso sistema jurídico. Ele está lá, escrito no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal e já é aplicado há muito tempo pelo próprio STJ em várias outras áreas. No fim das contas, é o direito valorizando o que realmente importa, a substância e não só a formalidade. Então, o pulo do gato é exatamente este. Ao usar esse princípio, o STJ mudou o foco da discussão. A pergunta deixou de ser: a notificação por edital foi irregular? Isso já se sabe que foi. A pergunta passou a ser: ok, foi irregular, mas essa irregularidade realmente impediu a defesa? Causou um prejuízo concreto? Percebe? O peso da prova muda totalmente de lado. E foi com base nesse raciocínio que o tribunal finalmente bateu o martelo e estabeleceu a regra do jogo, a tese que agora vale para o Brasil inteiro. E aqui está ela, a tese do tema 1329. O texto é claríssimo. A intimação por edital, mesmo sendo irregular, só vai anular o processo se a parte conseguir demonstrar um prejuízo efetivo. Ou seja, sem prova de dano real à defesa, não tem nulidade. Fim de papo. Vamos traduzir isso num passo a passo. Primeiro, o STJ reconhece que sim, a notificação por edital, como estava no decreto, era irregular. Segundo, só que esse erro formal sozinho não é uma bala de prata que anula tudo. Terceiro, e esse é o ponto-chave, a responsabilidade ou ônus de provar que houve prejuízo é de quem alega nulidade, ou seja, do autuado. E quarto, se essa prova não aparecer, o ato administrativo está de pé e a multa é válida. Beleza, entendemos a decisão. Agora vamos analisar as consequências dela e o que ela nos diz sobre a visão do tribunal.
Uma boa maneira de pensar sobre isso é se perguntar: essa foi uma decisão ativista que criou uma regra nova, que inovou no direito? Ou foi uma decisão mais conservadora que buscou preservar a situação e dar mais eficiência à máquina pública? E os argumentos, pessoal, apontam para um perfil mais conservador. Por quê? Porque ela claramente valoriza o resultado final, a substância do ato, em vez de se prender à forma. Ela reforça a ideia de que os atos da administração pública são válidos até que se prove o contrário. E, claro, joga o ônus da prova no colo do cidadão e, com isso, busca evitar uma anulação em massa de processos por um detalhe que, para a corte, muitas vezes não fez diferença. E esse quadro aqui resume a ópera de forma brilhante. Olha só a mudança. Antes, no cenário de insegurança, bastava apontar o erro na notificação e a chance de anular a multa era enorme. O resultado? Um monte de multas caía por terra por um vício formal. Agora, a regra é clara. A nulidade exige prova de prejuízo. O ônus é doutoado e o resultado esperado é que mais atos administrativos e mais multas sejam mantidos. E a gente não está falando de pouca coisa, não. O impacto dessa decisão é gigantesco. Milhares de processos que estavam parados discutindo exatamente essa questão no Brasil todo. Agora tem uma direção clara. A tese veio para uniformizar a aplicação da lei de uma vez por todas. Para a gente fechar, fica uma reflexão. A decisão da STJ é pragmática, busca eficiência, busca preservar os atos que protegem o meio ambiente. Mas a pergunta que fica é: ao fazer isso, ao colocar um ônus tão pesado no cidadão de ter que provar o prejuízo, será que a balança entre o poder do Estado e o direito de defesa do indivíduo não fica um pouco desequilibrada? Esse é o eterno debate jurídico. E essa foi a nossa análise completa do tema 1329 do STJ. Se esse conteúdo foi útil para você, se te ajudou a entender melhor esse tema complexo, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal para não perder as próximas análises e, claro, deixa aquele like. Um abraço e até a próxima!